Boa noite para quem está chegando aqui no programa Momento Terapêutico, que acontece todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite. Então, seja muito bem-vinda. Tenho o propósito com esse programa de trazer um convite à expansão da consciência para que a gente possa trabalhar um tema super importante na jornada das mulheres, que é a insegurança, né? Para que aqui seja plantada uma sementinha da autoconfiança para que você possa encontrar suas potencialidades, para que você possa realizar seus sonhos, seus projetos, que você possa ir além, né, daquilo que você até imaginou para a sua vida. E se você ainda não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta, criadora do método TIP e ajudo mulheres a se tornarem confiantes e decididas em 8 semanas. Se você se interessa por esse tema, já aproveita aqui para me seguir. O tema que eu vou falar hoje aqui, que nós vamos conversar, bater um papo, é a insegurança com o seu corpo. Afeta você? Esse é um tema muito comum e que pega a maior parte das mulheres, né? Nós vivemos numa cultura onde as regras com a beleza, né? O padrão beleza é muito forte. É quase que uma obrigação estar com o corpo em dia, ter a altura ideal, né? Não ter gordura localizada, não ter celulite. É uma exigência muito grande do mundo da beleza e muitas mulheres não se adaptam a essa cultura, né? A esse padrão estético tão forte, tão exagerado, né? Da cultura mesmo que a gente vive. Então, as mulheres têm muitas funções, obrigações no dia a dia, né? Com função como mãe, função como esposa, como trabalhadora, como uma pessoa que ganha o seu próprio dinheiro e também tem essa exigência com o padrão corporal. E isso abala muitas mulheres. E o que é essa insegurança em relação ao corpo, né? É uma dificuldade relacionada à imagem, uma falta de confiança de que sendo quem você é, como você é, com o corpo que você tem, com as qualidades que você tem, com os defeitos que você tem, você é uma pessoa de valor, né? Você é uma pessoa atraente. Então, aqui influenciam algumas coisas, como a idade, por exemplo. Muitas mulheres se acham velhas, né? Ficam lá com, eu envelheci. E, obviamente, a gravidade, ela vai trazer flacidez, né? Ela vai trazer uma queda das nossas estruturas, os músculos ficam mais enfraquecidos se a gente não faz uma atividade física, a gente perde colágeno, né? A gente perde elasticidade da pele. Então, muitas pessoas, muitas mulheres ficam aí com essa insegurança em relação à mudança que o corpo vai adquirindo. E o corpo modifica mesmo, é natural, a gente não consegue influenciar isso. E aqui ficam dois parâmetros que eu quero falar, que a gente tem duas vertentes, né? Quando acontece, ou uma mulher se sente que perdeu a juventude, que perdeu a beleza da juventude mesmo, que o corpo, o peito caiu, a bunda caiu, aumentou a celulite, começou a ter barriga, e ali a mulher acaba se descuidando, porque fala que é muito trabalhoso cuidar e fazer uma dieta, e quanto tempo passa, o nosso metabolismo muda, né? O metabolismo muda, gasta menos energia, a gente tende a acumular mais gordura, isso pela própria alteração do funcionamento corporal mesmo. E é natural que isso aconteça, gasto de energia é menor, né? A gente gasta muito menos energia. Olha uma criança como ela gasta energia, pula sem parar, corre sem parar. Se você vê um adolescente já é diferente, um adulto jovem já é diferente, uma pessoa que está mais madura é mais diferente ainda. Então, é natural, né, esse gasto menor de energia e é natural um certo acúmulo de gordura,
pela própria redução do metabolismo. E aqui duas coisas acontecem com algumas mulheres. Ou elas acabam se descuidando mesmo e engordando muito e não cuidando da aparência, ou virando muito escravas da beleza, indo atrás de cirurgias plásticas, de tratamentos estéticos constantes, exagerados, vamos dizer assim. E tem o caminho do meio, que é o caminho mais saudável para todos nós, em todos os sentidos da vida, e que é o caminho que exige um esforço maior, uma demanda de energia maior. E qual que é o caminho do meio no caso da insegurança com o corpo? É o autocuidado, ajustando e aceitando as mudanças físicas que acontecem, né? Perda de força, aumento de peso, como eu já falei aqui. Então, é natural que com a idade isso aconteça. Mas você não é o seu corpo. Porque quando as mulheres vão para a rigidez da beleza, para abraçar essa cultura tão fortalecida no nosso meio, né? Que a mulher precisa ter um padrão estrutural para ser aceita, entre aspas, para ser desejada, para ser amada, para encontrar um parceiro. Tudo isso são crenças limitantes, mas são crenças fortes da nossa cultura. E se você não cuida, você se perde numa autoexigência, numa autocobrança, muitas vezes se comparando com outras mulheres ou se comparando com você mesma na sua idade mais jovem. E isso gera uma sensação de menos-valia, uma sensação de que você precisa se modificar para ser aceita, para encontrar algum parceiro ou para manter o seu relacionamento. Um padrão de uma exigência muito grande mesmo. E acaba reforçando ideias, então pessoas deixam de ir a festas, deixam de ir em casamento, deixam de, às vezes, se relacionar, optam por ficar sozinhas, porque sentem vergonha do corpo que têm. E aqui entra uma questão importante, porque entra uma atitude madura e uma atitude infantil, né? Uma atitude infantil seria aquela de algumas mulheres assim, elas querem comer, não querem praticar atividade física e na cabeça querem manter uma exigência de um corpo que tinha há muito tempo atrás, né? De um corpo que tinha quando era muito jovem. E fica se cobrando, meu peito caiu, minha bunda é isso, minha barriga cresceu. E o tempo olha para o espelho e briga com a imagem. E às vezes até deixa de ir para uma praia, deixa de ir para uma piscina, deixa de divertir com os amigos, deixa de usar boa noite para as pessoas que estão chegando aqui também, deixa de usar uma roupa, um short, porque fica dizendo para si mesma que o corpo não está bom. Em primeiro lugar, o nosso corpo, ele nos serve como a nossa primeira morada. É estético a gente cuidar da gente? Ok, mas ele é uma função do nosso corpo, é ser nossa primeira morada. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, e quando a gente vai envelhecendo a gente pensa um pouco mais, mas por outro lado a gente se cobra mais também, é a questão da saúde. Né? Ter um corpo para ter saúde, para ter uma vida saudável, para envelhecer com qualidade. E isso exige autocuidado. Não autoexigência, que é diferente. Quando entra a autoexigência? Quando você se cobra ser quem você era quando você tinha 20 ou 30 anos de idade. Ou se cobra o padrão da beleza do mercado, vamos dizer assim, do mercado, né? Da nossa cultura. Tem que fazer uma plástica, tem que fazer um tratamento. Não posso ter celulite, não posso isso, não posso aquilo. Isso é autoexigência. Mas existe um lugar que é um autorrespeito, que é um autocuidado, que é, em primeiro lugar, pensar na saúde. Colesterol aumenta, a pressão sobe com o passar do tempo, né? O metabolismo fica mais reduzido, como eu já expliquei aqui. Então, em primeiro lugar, ver com esse olhar da saúde. De ter uma vida longa, porque a gente não sabe quanto tempo vai viver, mas a gente sempre pensa que é muito tempo, né? A gente não pensa na morte como uma possibilidade possível para agora. A gente pensa quando a gente estiver velhinha.
Então, se acontecer mesmo quando a gente envelhecer, é muito importante cuidar do corpo e da alimentação. Antes de você pensar em ter um padrão estético. Mas vamos focar agora no padrão estético. Eu só queria comentar isso para deixar a importância da saúde, né? Do envelhecimento saudável. Mas vamos pautar aqui agora numa parte estética, porque é sobre isso, né, que a live deixa insegurança em relação a esse padrão de beleza. E aí vamos focar aqui naqueles 2 pontos que eu trabalhei, né? Tem muitas mulheres que se exigem o corpo de antes, se cobram, mas não fazem o que precisam fazer para ter um corpo legal, né? Para ter um corpo estruturado, um corpo firme, uma atividade física, uma musculação, um yoga, um pilates, algo que fortaleça mesmo a musculatura. E aí, isso é que eu chamo de uma atitude infantil, porque a criança, ela não pensa nas consequências. Ela não pensa, por exemplo, quando ela quer um brinquedo na loja, ela não pensa quanto custa, ou se o brinquedo é próprio para a idade dela. Ela quer, porque ela gostou, porque ela viu, porque alguém tem. E o adulto, quando tá com a sua criança ferida interna, né, interna ferida, a mulher quer ter um corpo para ser aceito, para ser desejado, para ser vista, para ser admirada, mas não quer fazer o que precisa ser feito para ter um corpo saudável e legal, fisicamente falando, estético. Então, muitas vezes, sabendo que o metabolismo diminui, continua comendo o mesmo tanto ou até aumenta, porque está pensando no prazer imediato. Nós, seres humanos, pensamos muito, muito, muito no prazer imediato. Aquilo que vai nos satisfazer agora. Então, a gente fica presa, por exemplo, num conflito. E aí eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu sou chocolatra. Eu amo chocolate. Se deixar, se eu me permitir, se eu soltar as rédeas, eu como chocolate todos os dias. Eu adoro chocolate. Mas eu não faço isso, né? Primeiro por quê? Porque eu sei que chocolate não tem nutriente nenhum pro meu corpo. É uma maneira de me dar um prazer imediato mesmo, como a gente está fazendo aqui. Um gostoso, um paladar. Mas, a longo prazo, eu sei que quando eu começo a comer muito chocolate, eu engordo, né? Eu já tô com 47 anos, meu metabolismo já não é mais o mesmo. Eu olho no espelho, vejo meu corpo modificado, né? Não é mais o corpo quando eu tinha 20 ou quando eu tinha 30. E na quantidade de trabalho que hoje eu tenho, muitas vezes eu tenho negligenciado o cuidado físico, né? A atividade física mesmo. Tem épocas que eu consigo fazer bem direitinho e tem épocas que eu não consigo fazer direitinho. Então, eu negligencio. Então, se eu negligencio, o que é que a minha maturidade me convida? Se eu estou negligenciando a atividade física, eu preciso cuidar da boca, diminuir. Então, eu preciso, a primeira coisa é cortar o chocolate, né? Para poder ter coerência, se eu quero manter um corpo saudável, mas eu não quero enlouquecer com as exigências da sociedade, eu me permito, é o caminho do meio que eu falei, eu me permito comer chocolate em alguns momentos, quando a vontade está muito grande ou quando eu quero um momento de prazer, mas eu não me permito comer sempre. Então aqui a gente precisa trabalhar a consciência no sentido de que o esforço vai ser maior para preservar um corpo saudável e esteticamente harmônico. Vai ter um esforço muito maior. Não tem como. A vida é como ela é, não é a vida como a gente gostaria que ela fosse. Porque se a gente pensar no como gostaria que fosse, a gente comeria tudo o que tem, que desse vontade, na quantidade que quisesse, sem engordar. Esse é o pensamento infantil. Essa é uma atitude infantil. Então aqui o convite é avaliar o corpo. Existe algo que eu possa fazer para sentir melhor? Existe algo que você possa fazer para se sentir melhor? Uma atividade física, melhorar a qualidade da sua alimentação? Sim, aí então você faz com responsabilidade, com uma atitude madura, amadurecida, né? E não com aquele lugar do que eu queria, mas eu não quero me esforçar, que essa é a atitude infantil que eu tô falando. E como é que o corpo afeta? Com todas essas mudanças que eu citei aqui, o corpo vai sendo afetado pelos pensamentos também.
Às vezes você já viu aquele momento que alguém olha pra você e não vê que você se acha gorda ou você se acha o corpo que tá muito feio, não tá atendendo a qualidade que você tem do corpo, mas outra pessoa admira você e acha você bonita e a pessoa te elogia e você às vezes nem acredita tanto naquele elogio, porque os seus pensamentos também estão voltados para um padrão muito exagerado de crítica, de exigência, de não aceitação de quem você é, e geralmente isso é causado por uma insegurança. Um pensamento de que você tem que se moldar ao que os outros esperam ou o que a sociedade diz que tem que ser, né? O padrão rígido da beleza, para que você seja aceita, para que você seja desejado, que você seja amado, que você seja amparada, né? Para que o seu marido queira continuar com você, ou para que você consiga arrumar um relacionamento, ou o que for, né? Mas os pensamentos influenciam muito, muito nessa exigência. E uma coisa aqui, tem a idade, tem o peso corporal, que tem a ver com essa coisa da alimentação, tem a altura, né? São alguns padrões, e não só a beleza de ser magra, mas algumas deformidades às vezes. E o primeiro passo que a gente precisa para estar bem com a gente mesma, eu falei da saúde, da importância, da saúde física mesmo, mas é a gente ter a aceitação. Cada pessoa tem um corpo, né? Tem uma pessoa que é muito alta e muito magra. Tem gente que é muito alta e é forte demais, tem um ombro muito largo, tem quadril largo, os ossos mais largos. Tem pessoas que são pequenas e são magrinhas, tem pessoas que são pequenas e são gordinhas. E isso faz parte de uma constituição, de uma hereditariedade, mas também da forma como você cuida do seu corpo, da forma como você lida com a sua primeira morada, que a primeira casa é o corpo, né? Como eu falei no início da live. Então, eu falo isso, às vezes as pessoas falam, mas é muito difícil pensar isso, Dani. É muito difícil cuidar, é muito chato fazer exercício físico, é muito chato fazer pilates, é muito chato. Sim, é muito chato, mas aqui tem que pensar, às vezes é muito chato. Eu gosto da atividade física, sempre gostei, mas tem gente que não gosta. Mas aqui o que a gente precisa pensar num pensamento maduro? O que você prefere, né? É mais chato você ficar falando e depreciando você, se olhando no espelho, falando, nossa, tá gorda, nossa, o peito tá caído, nossa, a bunda tá flácida, nossa, a perna tá com celulite, nossa, 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 ou você fazer o que precisa ser feito. E o padrão da beleza é cada vez mais exigente com as mulheres, né? Então, se a gente olha as modelos, por exemplo, que são admiradas, que são desejadas, nós vivemos em um mundo machista mesmo, né? Onde os homens, principalmente os homens aqui no Brasil, estão muito ligados à sensualidade, ao corpo, né? Ao padrão da beleza. Só que isso não é tudo, isso não define quem você é, isso é a sua imagem. E existe também aquelas pessoas que têm uma visão distorcida, tanto para um lado quanto para o outro, estão acima do peso e para elas tá ok, né? A forma como ela se vê tá ok. Eu tenho clientes assim, tá? Que são bem gordas mesmo e que usam biquíni e que vão pra praia e que recebem críticas da família do marido, por exemplo, de primas e de tias e que falam assim, nossa, mas você vai de biquíni? Com o seu corpo, era melhor você colocar um maiô, seria melhor você colocar um maiô. Nossa, mas você vai tirar mesmo, você vai ficar sem canga, sua perna tá com celulite. Só que ela se sente bem com o corpo dela, mesmo ela estando completamente fora dos padrões da beleza, porque ela está fora dos padrões da beleza, né? E ela se sente bem, e ela toma sol de biquíni, e ela vai pra praia, e ela é bem gorda mesmo. Ela tá com a autoimagem dela, ela tá com a confiança dela em dia, e é admirável isso, sabe? Às vezes eu passo por uma mulher na rua e vejo ela num calor danado, usando um short com a perna cheia de celulite. Celulite, para muitas mulheres, é a morte, né? Então, assim, as mulheres não gostam de ter celulite. Eu também não gosto, né?
Então, eu olho e falo assim, nossa, admirável. A pessoa tá bem com o corpo que ela tem, aceita o corpo que ela tem. Tá bem no sentido, não é se tá bem dentro do padrão da beleza, sabe? Não é se tá bem dentro de algo que alguém de fora, né, a cultura ou marketing ou o que quer que seja, diz que ela tem que ser. Ela tá bem sendo quem ela é, com o corpo que ela tem. E isso é muito bonito. Isso é admirável. Mas a maioria das mulheres não é assim. A maioria das mulheres, às vezes, troca a roupa, não compra uma roupa determinada, não quer pôr biquíni, não quer ir à praia, deixa de sair. Ai, porque tô gorda. Mas a maioria das mulheres também não faz por onde. Tá com o corpo que deseja ter. São poucas as mulheres, porque é esforço, porque demanda cuidado, demanda um esforço consciente, é trabalhoso. E nós, seres humanos, a gente não quer, tem uma tendência de não querer nenhum esforço, de querer só os bônus, que eu chamo, não os ônus, né? Querer só as vantagens, mas não querer pagar o preço para ter aquelas vantagens. Então, a maior parte das mulheres é insatisfeita com o corpo, gostaria de mudar o peito, a bunda, o cabelo, o nariz, né? A celulite da perna. A maioria é assim. E tem uma coisa que é a nossa imagem, que está relacionada ao nosso ego. E tem uma coisa que é a nossa essência. A nossa essência é algo para além do corpo. A nossa essência nos diz os nossos valores, do nosso caráter, da bondade que tem no nosso coração. E isso independe do corpo que você tenha. Você tem seus valores, você tem suas qualidades. E na maioria das vezes, as mulheres se comparam umas com as outras. E a comparação, geralmente, não é com alguém que você sinta que está inferior. Muitas vezes a gente não gasta tempo assim. Às vezes você chega num lugar e você olha para as pessoas que, da sua adolescência, e você fala assim, nossa, eu tô melhor do que essas pessoas, né? Você acha, você se considera com um corpo melhor, ou sem ruga, ou melhor do que aquelas pessoas que estão ali. Mas aí você olha aquilo, às vezes pensa, né? Tipo, fulana tá muito envelhecida, Beltrana tá muito gorda, isso aconteceu e tal. Mas você não gasta tanto tempo assim. Agora, se você quer ver uma coisa que deixa muitas mulheres inseguras, elas estarem, por exemplo, acompanhadas e de repente aparecer uma mulher ou um casal convidado por algum amigo, onde a mulher seja muito bonita, sabe? Extremamente bonita. A maioria das mulheres se sente insegura quando tem uma outra mulher muito bonita perto. Porque se compara e deprecia o valor, esquece da essência, fica só na casca. E quando as pessoas estão muito focadas na casca, na aparência estética só, esquecem até da saúde, não estão preocupadas com a saúde, estão preocupadas em estar magras, ou em fazer um tratamento estético, ou uma cirurgia plástica, né? Esquecem do conteúdo, sabe? Esquecem do que tem dentro. E aí, isso muitas vezes tem a ver com a infância. Às vezes foi uma pessoa que foi muito comparada. Às vezes foi uma pessoa que foi muito exigida. Às vezes foi uma criança que sofreu bullying porque na escola era o patinho feio na adolescência. Então, tem sempre um histórico emocional que abala. Não é só a questão da cultura, né? Se a gente se abala com alguma coisa, por exemplo, se alguém chama você de gorda e você não acha que você tá gorda, às vezes até ri, né? Passa, você não se incomoda tanto. Agora, se você tá se achando gorda e alguém diz pra você que você engordou, aquilo abala. Porque mexe com o emocional, mexe com essa crença de que tem um padrão a ser seguido para ser aceito. Mexe com isso, né? E precisa de uma estrutura emocional e psicológica para a gente aceitar que o nosso corpo se transforme, mas que ao mesmo tempo a gente encontre o caminho do meio que eu falei,
que é se cuidar ao mesmo tempo que se aceita. Aceitar o envelhecimento. Aceitar as mudanças de colágeno, da estrutura física, da musculatura, da elasticidade da pele, da gravidade que atua. Aceitar isso. Envelhecer com qualidade. Envelhecer com cuidado. Isso é o caminho do meio. Você se cuidar sim. Porque como você cuida da sua casa, você não pinta a casa tá com uma infiltração, você não arruma a casa. Então, cuidar sim do seu corpo, buscando se tornar uma pessoa melhor. Mas não deixando de se responsabilizar pelaquilo que você quer construir. Mas também não se apegando em demasia aos padrões estéticos. Porque existe um conteúdo interno. E se você se abala muito com alguma coisa física, seja com a altura, seja com o peso, seja com alguma deformidade, com a idade, é porque existe algo interno, uma ferida interna que precisa ser cuidada. Uma ferida emocional. Algo que você viveu lá atrás que deixou você insegura por alguma questão que envolvesse seu corpo. Eu atendo uma mulher que ela se sentia muito... A palavra que ela usava era inadequada. Essa era a palavra que ela usava sempre. E quando ela era criança, essa era a sensação dela, de inadequação. Por quê? Ela era uma criança mais gordinha, mais cheinha. Ela queria dançar balé. Então, ela entrou no balé. Mas o pai sempre fazia uma piadinha. Porque as meninas do balé, sempre, a maioria é magra, né? Bem magrinha. Então, o pai sempre fazia uma boa... Também a conexão da internet aqui, gente, tá dando problema. Me avisa, por favor, se vocês estão conseguindo seguir aí comigo, tá? O pai sempre fazia uma piadinha dela. Ah, é o Repolhinho, é a Baleinha. Ele chamava ela de um outro apelido que eu não vou falar aqui, porque para não expor, eu não tô falando o nome dela, mas para não expor, era um apelido pejorativo. Então ela se sentia sempre inadequada. E ela se sente inadequada com o corpo porque ela é muito grandona, muito alta, e ela também é mais cheinha. Então ela destoava na altura e na aparência física das meninas, né, das amiguinhas do balé. Então, até hoje, ela carrega uma sombra que quando ela descuida, ela vai para aquele lugar lá da infância de se sentir inadequada. Então, atualmente, né, ela é uma mentoranda minha, a gente está trabalhando exatamente a ferida da infância dela que gerou essa sensação de inadequação. Então, tem sempre alguma ferida emocional que traz esse abalo físico. E é muito importante que você não se descuide. Ah, já tô gorda mesmo, vou comer tudo que eu quiser porque eu já tô gorda e a minha saúde tá balançada, minha pressão já tá alta mesmo, eu já tô com diabetes, e descuide de você. Ou que você se apegue a uma imagem, porque a imagem é só uma parte do que você é. A imagem também tem a ver com ego, como eu falei, né? Com a maneira como a gente imagina que as pessoas veem, como a gente quer ser vista pelo outro. Mas para ter isso em harmonia, precisa trabalhar uma coisa que chama autoconfiança. Se você não trabalha a autoconfiança, que é a aceitação de quem você é, mas trabalhando para se melhorar, e se melhorar pode ser em todos os sentidos, se fortalecer emocionalmente, desenvolver cada vez mais a sua autoconfiança, mas também aceitar as mudanças da idade, né? Aceitar a altura que você tem. Eu sou muito baixinha. Teve uma época da minha vida que eu me incomodava muito em ser baixinha. Isso era uma questão para mim, muito forte. Depois isso passou. Na minha adolescência eu sentia isso muito... Eu era a segunda da fila, e quando uma amiga minha faltava, eu era a primeira da fila e eu odiava. Então, eu não aceitava a minha altura. Eu era insegura em relação a ela, porque tinha muitas meninas que eram maiores do que eu, e eram meninas bem vistas, assim, né?
Então eu ficava insegura, me sentia muito pequena. E depois eu fui trabalhando isso e hoje, né, com a idade que eu tenho, obviamente eu olho para o meu corpo e vejo todas as transformações que aconteceram. Tem algumas coisas que eu tenho dificuldade, falo, nossa, mas aí a dificuldade que eu tenho não é em me culpar ou me criticar, mas é falar, nossa, tô descuidando, tô trabalhando demais, tá em excesso, eu preciso fazer atividade física que eu não tô fazendo, eu preciso cuidar melhor da minha alimentação. Então não é uma cobrança, eu não deixo de fazer as coisas, né? Eu não deixo de me relacionar, eu não deixo de sair por causa do meu corpo. Mas, sim, eu sinto que ele precisa de cuidados, que eu tô sendo negligente. Então, quando eu percebo que eu tô sendo negligente, eu não vou pra frente do espelho e me critico. Eu vou e falo, eu preciso cuidar de você. Isso muda tudo. Eu não fico falando, nossa, você tá cheia de celulite, nossa, você tá gorda. Às vezes eu penso, nossa, você engordou muito, você precisa emagrecer. E aí, o que eu faço? Eu atuo coerente com aquilo que eu quero. Então, eu vou cuidar melhor, vou comer menos, comer mais fruta. Tem que ter coerência entre aquilo que a gente quer e a ação que a gente tem. Porque senão a gente cai na atitude infantil que eu falei lá atrás. E se tem muito apego, especialmente você tá gastando muito dinheiro com as questões estéticas, se sente insegura, tá namorando ou tá casada, mas se sente insegura diante de uma pessoa bonita, se sente insegura com seu marido, se sente insegura com as questões da vida, como todas as questões do corpo ameaçam você, eu sugiro que você olhe para o seu lado emocional. Aí existe algo mais profundo que talvez você não esteja se dando conta. Algo que você precisa avaliar lá da infância mesmo. Algo emocional que afeta essa segurança em relação à pessoa que você é. E eu deixei aqui um link onde eu não falo exatamente sobre a insegurança corporal, mas eu falo sobre a insegurança. Essas 3 aulas são todas voltadas para a insegurança, onde eu conto a minha história também. Esse link está aqui fixado. Se você clicar nesse link, você consegue fazer a sua inscrição. Lembrando que é só para mulheres, tá, gente? Mas você consegue fazer a sua inscrição para assistir as aulas gratuitas, que vão ficar no ar por tempo limitado. A 3ª aula vai ao ar amanhã. E lá eu trago uma explicação de como a nossa infância afeta a nossa vida adulta. E essa insegurança corporal é também um ponto que isso acontece. Para cuidar melhor de você, encontrar o caminho do meio, onde você se cuida com responsabilidade e aceitação, é preciso trabalhar a autoconfiança. A autoconfiança, gente, guia muito do nosso caminho. Tem pessoas, né, tem empreendedores, por exemplo, que falam assim, você pode perder tudo, menos a confiança em si mesma. E essa questão do corpo tem muito a ver com insegurança. A insegurança em relação aos seus valores, a pessoa que você é, a pessoa que você está se tornando, a relação ao envelhecimento, que o corpo físico padece, mas a nossa mentalidade, a tendência é desenvolver uma maturidade emocional. Então é muito importante isso, de verdade é muito importante, porque você merece tratar a você mesma bem. Você não merece chegar na frente do espelho e dizer frases pejorativas para você, que depreciam você, que te colocam para baixo. Mas sim, você precisa se responsabilizar se você não está se sentindo bem com o seu corpo. Cuidar de você, mas não se tornar uma escrava dos padrões da cultura, da beleza. Né? Eu me lembro, e olha que eu também sou fisioterapeuta, tá, gente? Pra quem não sabe. E eu já trabalhei com dermatofuncional, estética, né? Que é a parte da fisioterapia da estética. E eu me lembro uma vez de um caso engraçado que eu vou contar pra vocês, que é assim, chegou uma menina lá, ela tinha menos de 27 anos, menos de 30, com um namorado, pra fazer uma avaliação do rosto.
E ela tinha visto nas revistas, ela comprava todas essas, Cláudia, Marie Claire, nem lembro mais as outras que tinha, Nova, né? Não lembro, já faz tempo isso. Ela comprava aquelas revistas para ver os produtos estéticos que estavam qualificados e os lançamentos, tanto de produtos quanto de tratamentos estéticos de aparelhos, né? Ela já tinha colocado silicone, já tinha feito plástica no nariz. Com 27 anos ela já tinha modificado o corpo inteiro. E ela chegou para pedir uma avaliação, porque ela queria fazer um tratamento para ruga. E um tratamento que saiu na revista, e que eu fazia na época. E quando eu avaliei ela, o namorado estava com ela, que já depois logo virou noivo, e falou pra mim assim, nossa, você tem que ver o quanto que ela gasta de dinheiro com cremes, o tanto que ela gasta, que já gastou com plástica, o tanto que isso, tanto que aquilo. Você abre o armário dela, ela tem trocentos, porque sai um novo na revista, ela compra, sai outro na revista, ela compra. E eu escutei aquilo, avaliei, fiz a avaliação normal, e quando fui propor o tratamento pra ela, eu falei pra ela assim, olha, se você não quer envelhecer com descuido, né? Se você quer evitar as rugas e tudo, eu vou sugerir para você uma hidratação simples. E eu poderia ganhar muito dinheiro, porque eu tinha o tratamento que ela queria, que saiu na revista, que era caro. E eu falei para ela, eu vou te fazer, eu sugiro para você 4 sessões de hidratação simples e depois uma manutenção, uma vez por mês. Ela saiu da minha clínica batendo o pé, porque ela queria o tratamento da revista. Eu falei, olha, você não tem linha de expressão. Se você quer cuidar, quer precaver, você só precisa hidratar. Você não precisa investir seu dinheiro em algo que não vai te trazer um resultado, que não tem necessidade. Você precisa cuidar de uma forma mais simples. E essa forma simples vai precaver você no futuro. É o cuidado que você precisa com a idade que você tem. Ela saiu batendo duro, foi embora. E eu falei pra minha secretária, essa daí não volta. E ela tinha um nome muito diferente. Essa daí não volta. Ela não voltou, eu indiquei uma limpeza de pele e um tratamento pra ela, né, de hidratação. Ela não voltou nem pra limpeza. Passaram-se alguns meses, ela volta, querendo marcar a limpeza de pele. Aí fez a limpeza, eu fiz a limpeza nela, adorou e tal. E falou pra mim, agora eu quero fazer tratamento. E eu voltei pra ela e falei, olha, já te falei aquele dia e não vou repetir. Que você precisa de uma hidratação simples. Vai te ajudar. É suficiente pra você. E ela falou pra mim, olha, eu fui embora aquele dia muito brava com você. Procurei outras clínicas, fiz o tratamento e não vi diferença nenhuma na minha pele. Eu falei, sim, eu sabia disso. Por isso não te ofereci. Porque eu prezo aqui pela ética, eu prezo pela honestidade com os meus clientes. E depois ela virou minha cliente de anos. Ela morava em outra cidade, ela ia lá só para ser atendida. Mas isso que eu quero dizer. Aí quando a gente começou, eu comecei a atender ela, né, mais tempo. Ela começou a me contar a história dela da infância. E teve uma história de muita comparação. Porque ela tinha uma irmã que tinha uma beleza física muito grande e ela perto da irmã não era tão bonita. Então ela teve uma história de comparação muito grande com a irmã dela. Que ela fazia muito esforço para ser uma pessoa bonita tanto quanto a irmã. E a irmã tinha uma beleza natural e chamava muita atenção. Então ela carregava uma dor. E essa dor, para não ser sentida, para não ser vista, ela ia gastando dinheiro para se manter dentro das normas do padrão da beleza. E ela era magra, já tinha colocado silicone, fazia tratamento de celulite, usava todos os cremes, para quê? E não resolvia. Porque dentro dela tinha uma ferida que precisava ser olhada. Então tem momentos da sua vida que você vai gastar um monte de dinheiro com a estética e se você não olhar para dentro de você, não vai resolver. Não vai fazer diferença. Porque tem algo emocional aí que precisa ser cuidado. E que você pode fazer todas as plásticas do mundo, as pessoas podem falar que você está maravilhosa, que você ainda assim vai sentir dentro de você uma dificuldade, um sentimento de inferioridade, uma sede de continuar, de buscar fora aquilo que você devia buscar dentro. Eu falo muito isso aqui nas minhas lives. Buscar fora o que a gente deveria buscar dentro. Todas as respostas estão dentro de nós, né? E o corpo responde aos nossos pensamentos e às nossas emoções.
Então, qual que seria o jeito errado da gente lidar com essa insegurança, né, do corpo, um corpo que afeta a segurança? É continuar olhando para fora, continuar se esforçando muito, não se aceitando como você é, brigando com a sua idade, brigando com a sua altura, dizendo para você mesmo que você tinha que ser diferente. Se você acha realmente que você está descuidando de você, você está faltando com respeito com o seu corpo e com cuidado, você precisa se responsabilizar para modificar aquilo que não está bom, seja o que for. A alimentação, a atividade física, seja o que for, porque isso é maturidade. Mas se você já fez, já se cuida e não se aceita, é preciso trabalhar a emoção. Porque cobrar de você, se julgar, dizer frases duras e críticas para você o tempo inteiro é a pior escolha que você pode fazer. A pior delas. E qual que seria então o jeito certo? Buscar o caminho do meio, que eu falei aqui, que é o autocuidado com a aceitação da vida como ela é, do seu corpo como é, né, da sua... cuidando também do seu interior especialmente, que é o que eu acho mais importante, sem negligenciar a sua casa principal, a sua primeira morada, que é o corpo. É encontrar o caminho do meio. Não ficar tão bitolada a um padrão e não se descuidar. Não dizer para você frases duras. Se você acha que você pode estar melhor fisicamente falando, se responsabilize por sua melhora. Né? Mas se você não acha que você pode estar... Se você já se cuida, trabalha essa questão do seu interior, do autoconhecimento, daquilo que faz você talvez se sentir inferior a outra mulher ou a outra pessoa, ou até mesmo você na sua idade. É muito injusto com você que está com 40 e se comparar com você quando você tinha 20. Desconsiderar o tempo. O tempo, ele traz consequências para o nosso corpo físico, especialmente quando a gente não cuida. Então, para resolver uma insegurança, né, se a sua insegurança afeta o seu corpo, busque ajuda. Se inscreva aqui na Jornada da Mulher Confiante. O link está aqui. As aulas são gratuitas e elas ficam disponíveis por tempo limitado. Então, trabalhe a sua autoconfiança. Nessa aula eu vou explicar com muitos detalhes, especialmente aquilo que a gente viveu na infância que afeta a vida adulta, seja fisicamente falando, com essa questão do corpo, essa insegurança, seja em outros pontos da vida, seja na maneira da gente se ver, da nossa imagem, seja na maneira da gente se sentir amada. Isso eu explico tintim por tintim dentro da jornada. Se você já assistiu a aula 1 e 2, você sabe do que eu tô falando. Mas se você não assistiu... E amanhã a aula 3 vai ao ar, hein, gente? A aula 3 é a mais importante de todas. Não deixe assistir. Mas se você ainda não assistiu, aproveita para se inscrever aqui, ó, nesse link que eu coloquei aqui embaixo, tá? sementesdoflorescer.com.br/org. Se inscreva, maratone as 3 aulas no final de semana, porque o conteúdo que tá lá, eu tenho certeza que vai fazer diferença para você no trabalho da autoconfiança. E quando você aprender a confiar em você, você tem capacidade de aceitar as mudanças do seu corpo sem deixar de viver por causa disso. E ao mesmo tempo, você consegue se responsabilizar por fazer aquilo que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. A confiança pautada nisso. Em você saber que você tem a capacidade de lidar com a vida como ela é, né? Aceitar quem você é, do jeito que você é, como você é, né? Com todas as mudanças que aconteceram no seu corpo e que vão continuar acontecendo. Então, internamente precisa estar bem cuidado, senão o externo não vai adiantar você fazer todas as plásticas. Esse caso mesmo que eu contei dessa cliente, ela fez todas as plásticas, usava os produtos mais caros, não se sentia satisfeita. Ela fazia assim, olha, eu tô com uma ruga aqui, ó. E eu falava, nossa, mas se eu fizer assim, eu também fico com uma, não, eu fico com várias. E eu nem preciso fazer tanto assim pra eu ter ruga. Tenho linhas de expressão, né? Então, aprender a se aceitar como é.
trabalhando a autoconfiança. Sem autoconfiança, gente, é muito difícil se sentir bem, seja fisicamente, seja emocionalmente. É muito difícil crescer, né? Prosperar, florescer. Muito difícil você encontrar suas potencialidades internas se você não se cuida emocionalmente. Uma coisa reflete na outra, a outra reflete na uma, né? Então, deixa eu ver os comentários que vocês fizeram aqui, porque nós já estamos chegando no final da live. Se tiver alguma dúvida, pode falar que eu respondo. Deixa eu só ver aqui. Dani vai ficar grávida? Não entendi a pergunta. Não estamos falando de gravidez não, Mari Matos. Chegou atrasada? Não tô falando de gravidez não, tá? Eu tô falando da insegurança em relação à insegurança que você tem, afeta, né, em relação ao corpo, afeta você, tá? Mas não tem nada a ver com gravidez. Chegou atrasado, depois você assiste a live, porque ela vai ficar gravada. A Moisés tá falando, tenho 66 anos, não me considero velho. Saber viver, né, Moisés? É importante ter a idade que tem e não se descuidar, como eu falei aqui na live. Cuidar especialmente da saúde, mas da aparência física também, da estima, porque a aparência física tem a ver com a estima, né? Mas não colocar o valor no corpo, nas rugas, tem valor interno. Se tem uma das coisas mais bonitas do envelhecimento, é a maturidade que chega, a maturidade emocional, que muitas vezes chega com os desafios que a própria vida traz. Mas seria mais bonito, não mais bonito, melhor para cada uma de nós, ou para cada um de nós, né, que tem homens aqui hoje na live com a gente, a autoaceitação, né? Aprender a se amar como você é, sem descuidar de você como você é, com a idade que tem, do jeito que tem, né? Com todas as imperfeições, com as características positivas, as negativas, com as dificuldades da idade. E se tem uma coisa que a gente pode fazer pela gente, é não precisar aprender pelo sofrimento. Tem um ditado que diz, a gente aprende pela dor ou aprende pelo amor. E na maioria das vezes a gente aprende pela dor. Então, seria muito bom se a gente pudesse aprender a crescer, evoluir e crescer e florescer, aprender pelo amor e não pela dor, né? E eu aprofundo muito isso na Jornada da Mulher Confiante, gente. Então, não deixe. Se você não se inscreveu, corre, porque ainda dá tempo, mas tá assim na tábua da beirada. Clica nesse link que tá fixado aqui, ó, no comentário fixado, faça a sua inscrição. Maratone, já a aula 1 já tá no ar, a aula 2 já tá no ar, amanhã vai a terceira aula pro ar. Então, maratone todas as aulas no final de semana, porque fica disponível só até o final de semana, vai sair do ar no fim de semana. Então, se você não assistiu às aulas ainda, assista, porque o trabalho que precisa ser feito para se sentir bem com o corpo é o trabalho da autoconfiança. E essa jornada é exatamente para potencializar as mulheres no desenvolvimento da autoconfiança. Então, clica aqui, assista as aulas, entra na comunidade, tem uma comunidade exclusiva da Jornada da Mulher Confiante, entra na comunidade, entra no grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma informação da jornada. Tem benefícios, tem presente, tem muita coisa nessa jornada. Então, não deixe de, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você já se inscreveu, maratone as aulas ou assista a aula 3 que vai ao ar amanhã para aproveitar todo o conteúdo rico que tem na Jornada da Mulher Confiante para você. Tá bom? E então é isso, gente. A live é sobre isso, né? Toda insegurança física está relacionada a uma insegurança emocional. Então, não adianta você fazer todos os investimentos estéticos se você não cuidar daqui de dentro, tá? Você precisa cuidar do seu interior. E aí, cuidados que se somam. Cuidado físico e o cuidado emocional, para que você possa se equilibrar. Então, vou deixar um exercício para vocês aqui, que é o seguinte. Vai para frente do espelho, olha.
Lembra a sua história. Vê quanta coisa você já passou, de boa e de dificuldade. A lei da gravidade atua em todos nós. Mas olhe para você, faça um elogio para você, algo que você vê que verdadeiramente seja verdadeiro, bom, que você, não para falar da boca para fora, mas que você reconheça em você que é bom, que é bonito, que é belo. Cuide da sua emoção. Mas se você percebe que tem coisas no seu corpo que você poderia melhorar, se responsabilize, porque é você, a sua vida, a sua história, o seu corpo, a sua jornada. Né? Você vai precisar do seu corpo até o último respiro na Terra. Então não pense no seu corpo só como algo estético, mas pense no seu corpo como uma estrutura que te dá possibilidade de estar aqui na Terra. E cuide-se, sem exagero, sem estar bitolada às regras da beleza. Faça você mesma a sua beleza florescer. E você só pode fazer isso com o trabalho da autoconfiança. Não tem outro caminho, né? E a autoconfiança se desenvolve com autoconhecimento. Esse é o melhor caminho de todos. E é sobre isso que fala na Jornada da Mulher Confiante, tá? Ah, gravada vai. Gravada vai, Mari Matos. Já vou postar agora, vai ficar gravadinha, tá? Moisés, morro de medo de agulha. Eu não entendi porque você comentou isso, tá? Você tá falando por causa dos tratamentos estéticos? Se for, tem outros tratamentos estéticos que você pode fazer sem agulha, mas lembre-se de cuidar, né, da emoção, do que vem dentro. E sim, poder usar tudo que está disponível, né, no mundo para você cuidar bem de você. E também a parte estética é um autocuidado, só não pode ser exagero, mas é um autocuidado, né, que pode estar a serviço de cada um de nós. Vale cuidar. Olha, gente, pra mim tem alguma coisa muito importante: envelhecer bem, sabe? Envelhecer com saúde e envelhecer com autocuidado. E não envelhecer. Hoje em dia, por exemplo, o mundo da beleza tá exagerado, né? Com as harmonizações faciais, com os liftings da vida. E muitas mulheres estão se transformando mesmo, ficando quase irreconhecíveis de tanto tratamento estético, né? Botox, preenchimento. As pessoas estão ficando meio bonecas, meio tão exageradas que chega a ficar feio. Então se cuide com amor, mas não exagere. O seu corpo é uma parte sua, mas dentro o que importa muito mais, né? Claro que eu não estou negligenciando a saúde, que eu comecei falando por ela, mas é aquilo que você carrega dentro. Às vezes existem pessoas feias e de um coração tão maravilhoso, que é tão bom estar perto delas. Outras vezes existem pessoas bonitas, tão fúteis. Então existe de tudo no mundo. Não deixe de cuidar de você e do seu corpo, porque você precisa dele para estar aqui. Mas não se exija além da conta e lembre-se de cuidar do seu emocional. Isso é muito importante para que você trabalhe a sua autoconfiança. Sem autoconfiança fica muito difícil seguir. Chegar onde você quer, realizar seus sonhos, seus desejos, ter um corpo legal, né? Então é isso, pense nisso. Pense como você pode se cuidar, né? Com amor, sem se bitolar. Sem se exigir além da conta. Ok? Então, gente, é isso. A live vai ficar gravada para quem chegou aqui atrasado poder assistir depois. Se você gostar da live, curta, compartilhe para que outras pessoas vejam e escutem isso também. Aquela pessoa bitolada com o corpo, que está sempre fazendo muita dieta, porque tem o nível do exagero, que perde o prazer da vida por se sacrificar demais para ter um corpo saudável. E o legal é o meio do caminho, onde tem uns momentos que você se dá o prazer, como eu falei da história do chocolate, e outros momentos que você segura bem a onda e você se policia e você tem firmeza nas suas decisões e você não cede, né? Esse é o caminho mais saudável e o mais adequado para todos nós, tá bom? Ó, lembrando que as aulas da Jornada da Mulher Confiante têm tempo para acabar, elas não ficarão disponíveis por tempo ilimitado, o tempo tá curto. Se você não assistiu às aulas, assista. Maratone no final de semana as 3 aulas. A aula 3 é a mais importante, não deixe de ver a aula 3.
tá? E nós voltamos para a programação normal das lives, terça-feira às 8h30 da manhã e quinta-feira às 8h30 da noite. Eu espero você aqui comigo pra gente bater um bate-papo sempre com temas que eu acho que são relevantes e o que vocês me pedem ou que vocês escolhem. Vamos voltar com tudo nas caixinhas de pergunta e também as enquetes, tá bom? Um beijo grande pra vocês, um ótimo final de semana e até terça.